Existem 6 grandes medos que são um pouco contraditórios quando a gente fala em vida saudável e eles te ajudam ou te desmotivam a ter hábitos mais saudáveis. Não sei se você conhece, mas existem várias teorias e vários livros que trazem que existem 6 grandes medos nessa vida sobre o nosso futuro, sobre a nossa vida, sobre os nossos hábitos e sobre um monte de coisa. E se a gente parar para prestar atenção, todos eles têm uma relação muito grande com a nossa alimentação. Então vem aqui que eu vou te mostrar como esses medos atingem diretamente ou indiretamente os nossos hábitos e talvez por isso você não consegue se alimentar de uma forma saudável. O primeiro medo mais comum e de forma mais universal é que as pessoas têm medo de uma doença. É exatamente isso. E muitas pessoas, por medo de se sentirem doentes, elas tomam 2 rumos. Existem algumas pessoas que tomam um rumo de tomar aquilo como uma verdade e mudar todos os seus hábitos, de forma de vida, de alimentação, de exercício, de sono. Mas existe uma grande parcela da população que acredita que todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai morrer, então se eu ficar doente, tá tudo bem. Então eu vou aproveitar o dia de hoje da melhor forma possível e as pessoas acabam aproveitando o dia de hoje comendo aquilo que elas simplesmente querem da melhor forma possível, da forma mais exagerada possível. Então as pessoas, elas falam que ao mesmo tempo que elas têm medo da morte ou de uma doença, elas têm que aproveitar todos os dias da sua vida. Só que em contrapartida não é sobre uma doença ou sobre a vida ou sobre a morte, mas sim sobre como se vive todos os dias. Será que realmente a doença é somente uma ausência de um câncer? Não, porque realmente a ausência de doença tem a ver com uma vida mais saudável, qualidade de vida, intestino funcionando, a gente se sentir extremamente energéticas e tudo isso tem uma relação muito grande. Um outro medo bem universal é o medo do envelhecimento. Então algumas pessoas pegam e falam assim, já que eu vou envelhecer, eu preciso aproveitar tudo agora, né? Eu tenho que comer agora, já que eu sou jovem, e já que eu vou comer isso, eu não vou engordar, então eu vou comer. Só que lá na frente, quando a gente envelhece, né, a gente paga um preço. E por mais que as pessoas tenham medo de envelhecer, elas ao mesmo tempo, elas querem aproveitar a vida jovem, né? E será que esse jovem está realmente sendo bem vivido? Hoje, se a gente parar pra pensar, os jovens de hoje, eles estão cansados, eles estão tristes, eles estão depressivos. Então, será que realmente esse medo de envelhecer condiz com os seus hábitos que você tem hoje? E se você parar pra pensar, tudo isso tem uma relação muito grande com a nossa alimentação. Um outro medo muito comum que boa parte das pessoas sentem é o medo da rejeição. Muitas vezes você acaba falando sim para um alimento quando na verdade você só queria dizer não para ele, porque você tem medo que a outra pessoa que te ofereceu aquilo lá fique ofendida, que aquela outra pessoa se sinta incomodada. Então, por exemplo, lá no seu trabalho, você tem uma festa e as pessoas chegam pra você e te oferecem bolo. E daí você diz que não, que você está de dieta, por exemplo. E daí essas pessoas olham pra você e ficam, deixa de ser chata, deixa de ser paranoica, não faz isso, come logo isso. É exatamente isso. Você tem medo de ser rejeitada. E toda vez que a gente tem medo de ser rejeitadas, a gente acaba mudando. A gente acaba dizendo sim para aquilo que na verdade a gente queria dizer não. Outro medo bem comum é o medo da solidão, que tem relação com o medo que eu falei aqui antes. O medo da solidão é exatamente esse. A gente acaba indo para eventos comemorativos onde a gente acaba comendo um monte de coisa que muitas vezes a gente nem queria, mas que faz parte da nossa alimentação social, justamente porque a gente quer se engrupar. A gente quer se fazer parte de um grupo, a gente quer estar dentro do padrão do que as outras pessoas estão comendo. E esse medo da solidão, ele envolve o poder de você se sentir diferente. Às vezes, quando você vai comer alguma coisa diferente das outras pessoas, você acaba sendo criticada. E nem sempre isso é confortável. Então, fazer uma escolha alimentar em um meio social é optar por ser diferente. E nem todo mundo quer ser diferente na hora de comer um prato. Eu sei que isso não é fácil, mas isso é extremamente comum. Então, se você se sente incomodada de ser diferente, se você se sente ofendida por algumas coisas ou comentários que outras pessoas falam, eu sei o que você está passando. Então, sinta-se acolhida e abraçada através desse vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para continuar recebendo mais vídeos como este.
Um outro medo bem comum é o medo da pobreza. As pessoas elas têm medo de serem pobres, né? E por isso, quando a gente traz esse sentido para nossa alimentação, é um sentido de que as pessoas não querem gastar ou investir dinheiro em uma alimentação mais saudável, porque elas alegam dizendo que é muito caro comer saudável, que uma farinha de amêndoas é muito ruim, é caro comprar kombucha, que é um monte de coisa. Só que de verdade, o que é pobreza para você? Pobreza para mim não é nem só ausência de dinheiro. Pobreza para mim é viver uma vida ausente de felicidade. Uma vida onde eu não estou com vitalidade, uma vida onde eu só estou sobrevivendo ao invés de vivendo. Então, pobreza, ela é muito relativa. E eu sei que existem vários níveis de pobreza quando a gente fala de dinheiro, mas é o que eu tô aqui querendo mudar a sua cabeça. Que você investir na sua saúde, você investir em uma boa qualidade de alimentos, você investir em alimentos orgânicos, faz todo esse sentido para que você tenha uma vida próspera, para que você combata esse medo da pobreza. Porque pobreza também pode ser pobreza de pensamentos. Quando você evolui, quando você muda os seus hábitos, quando você prospera no sentido de maturidade mental e física, eu tenho certeza que esse medo da pobreza acaba, porque você passa a olhar para você passa a olhar para o seu ambiente e tudo melhora. E por fim, as pessoas têm um medo muito grande, que é o medo da morte. Assim como eu falei lá no início, o medo da doença, o medo da morte é igual. E daí todo mundo fala, eu preciso viver o dia de hoje, eu preciso viver constantemente agora. Só que não é sobre o que você vive hoje, mas sim como você tem vivido o dia de hoje. Será que realmente faz sentido você viver comendo coisas extremamente calóricas e viver cansada, passando mal, com azia, com enjoo, com dores de cabeça? Será que realmente esse é o sentido da vida? Será que realmente vale a pena comer tudo isso e viver passando mal? Então, esses medos que a gente sente, o medo ele é inevitável. O medo ele não é ruim. O medo faz a gente agir, tá? É graças ao medo que a gente age, graças à ansiedade que a gente age. Só que às vezes esses sentimentos de medo e ansiedade, ao invés de eles fazerem a gente agir, nós estão nos bloqueando. E muitas de vocês, eu tenho certeza absoluta, vocês têm medo de uma vida mais saudável, vocês têm medo de uma ação diferente, vocês têm medo de começar um processo, justamente porque vocês estão bloqueadas com as experiências passadas. Vocês simplesmente estão bloqueadas por aquilo que vocês já fizeram uma vez e que não deu certo. Justamente porque fizeram talvez uma dieta que não foi sustentável, vocês talvez fizeram uma atividade física que não agradava a vocês, e daí vocês criaram bloqueios, vocês criaram monstrinhos na cabeça de vocês falando que a vida saudável não é pra vocês. Isso é um medo. Quando você alega, quando você coloca pra fora que você não presta pra fazer dieta, é porque você talvez tem medo de mudanças. Você tem medo de sair da sua zona de conforto. Então eu trouxe pra vocês aqui os 6 medos mais comuns que o mundo tem, tá? Eu, você, todo mundo tem medo, é inevitável. O medo faz parte da nossa vida. Mas que a gente consiga olhar para os nossos medos com mais carinho e que ao invés de eles nos bloquearem, eles nos impulsionem. Justamente porque isso é o segredo da constância. Justamente porque isso é o segredo da disciplina. E justamente porque isso vai fazer com que você tenha resultados mais concretos dentro da sua dieta. Eu sei que o vídeo de hoje ele foi um pouquinho mais denso, foi um assunto um pouquinho diferente, mas esses assuntos eles são necessários de serem comentados aqui porque ele dá aquele clique de mudança de pensamento para que você prospere e você seja uma mulher moderna, linda e maravilhosa. Espero que você tenha gostado, um beijo e eu te espero no próximo vídeo do canal.